Filipenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Esse é o texto que nós vamos ler. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo de compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é do outro, ou com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri e trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo-me com isso, ou com todos vós. E também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Bem, Pai, obrigado, Senhor, por essa porção do Evangelho, esse texto. Obrigado por termos ele diante de nós e a chance de meditarmos. Que nessa manhã, tudo que nós vamos dizer aqui glorifique o teu nome e seja real e concernente às Escrituras. Que essa porção do Evangelho encontre lugar no nosso coração e se transforme em chão para a gente caminhar. Chão firme e seguro. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, você já fez o exercício de tentar ler o período em que a gente vive? Tentar fazer uma leitura dos períodos em que vivemos? Quem aqui é mais velho e já tem algumas décadas aí nas costas, né? Principalmente quem teve que amadurecer muito cedo. E lá, quando deveria ainda estar brincando de carrinho ou brincando de boneca, já tinha que cuidar de irmãos, ajudar no sustento de uma casa e ter que pular uma etapa aí da vida. Quanto mais isso aconteceu, mais a gente tem divisões na nossa mente de como a história se desenrola.
períodos da humanidade, crises da humanidade, períodos da humanidade. A gente tem isso na mente, a gente lê os tempos conforme a gente vive. Se você é uma pessoa atenta e faz esse exercício, você já percebeu uma coisa que é comum em toda a história. E o que é comum? A gente sempre tem o excesso de uma coisa na mesma medida que tem a falta de outra coisa. A nossa vida parece que nunca é completa, não é? Isso é uma coisa absurda de se pensar. Lembra da sua Bíblia. Regride o máximo que você pode. Você vai fazer esse omelete da história e no final você vai perceber a mesma coisa o tempo todo. Eu tinha de mais disso e de menos disso. Eu tinha muito disso e menos de outra coisa essencial. A gente sempre tem esse pêndulo para um lado só, essa balança descalibrada, né? Desequilibrada. É sempre assim. E aí a gente fazendo esse exercício, a gente percebe que na maioria esmagadora das vezes, o que a gente precisava é ter coisas juntas para ter um equilíbrio. Nem muito de uma coisa e nem pouco de outra. A gente não queria muito mais do que tinha, mas também queria alguma coisa que faltava para fazer esse negócio ficar equilibrado. É assim que a gente lembra, pelo menos eu me lembro da minha história. Eu tinha muito de uma coisa e pouco de outra. E a minha vida estava sempre manca, sempre pensa para um lado só. A impressão é que dá na gente. Né? E quando a gente lê o tempo atual, esse tempo que a gente vive, se você faz a leitura do que está acontecendo agora no mundo, a gente percebe a divergência entre duas demandas que são essenciais para a vida humana. Essa divergência é estampada hoje. Muito de uma coisa e pouco de outra coisa. E do que eu estou falando? Eu me refiro a quê? Eu me refiro a muito em alguns em disposição para fazer alguma coisa, tem muita disposição para fazer, mas pouca relação interpessoal para realizar aqui. Em outras palavras, tem muito discurso, mas tem pouca referência. E o contrário também é verdadeiro. Também tem gente buscando referência para fazer alguma coisa, alguém quem se espelhar, mas pouco ânimo quando percebe o que tem que fazer. Pouca disposição. Hã? Então parece-nos então que a falta de disposição para realizar alguma coisa reside na falta de identidade das pessoas para fazer aquilo. É como se elas dissessem: se eu não sei quem eu sou, como que eu vou atender o que eu devo fazer? Então, de um lado, as pessoas não têm identidade de quem são, e por não saberem quem são mais, não têm disposição. Eu não sei quem eu sou, como é que eu vou atender um dever? Eu ainda estou perdido sobre o que sou eu, quem sou eu. Por outro lado, parece-nos também que a falta de avanço para se realizar alguma coisa é também falta de referência para fazer aquilo. Ou seja, se ninguém fez, como é que eu vou saber como é que se faz? Então, de um lado, a gente tem um grupo que não sabe quem é, por isso não faz o que tem que fazer. De outro lado, tem um grupo que sabe o que tem que fazer porque percebe nos outros o que ele deve fazer, mas não tem ânimo para imitar aquilo. Não tem ânimo para buscar essa referência. Então, nós estamos nesse pêndulo, ou falta identidade, ou falta referência. Né? Ou as pessoas sofrem por uma crise de identidade, ou sofrem por uma crise de referência, de olhar para alguém e dizer: eu vou ser como ele. Não encontram isso. E eu quero meditar com você sobre isso, porque parece que Paulo está falando desse assunto aqui com os filipenses e no texto que eu li de Efésios no início. Quando chama o povo a uma unidade, parece que é disso que ele fala. Vocês precisam saber quem são. E para saber quem são, vocês precisam olhar para alguém, uma referência. Veja, não existem dúvidas de que essa passagem que eu li, Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 18,
É uma das mais emocionantes da Escritura, principalmente do verso 5 até o verso 11. É uma das mais emocionantes. Se você lê isso com ênfase, bem pentecostal, lê com vontade, se arranca um monte de glória a Deus num culto daqueles. Porque é um pensamento progressivo que Paulo vai construindo, e parece que ele vai erguendo o tom enquanto escreve, para no final ele dizer: para que todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí todo mundo, uau, dá que pulo. Parece que Paulo está no pensamento devagarinho, 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 e daí ele chega no ápice. É muito emocionante esse texto. E por quê? Porque Paulo é bom com palavras. Paulo é exímio com palavras. Ele elabora aqui com muita maestria um pensamento progressivo acerca do que foi revelado em Jesus Cristo, no Evangelho. Ele começa com um pensamento progressivo e vai até o ápice. O Cristo juiz, o Cristo Senhor de tudo. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer para textos bíblicos, e todo texto que você lê, é o porquê Paulo escreve isso. Qual a intenção do apóstolo em fazer, em escrever em registrar essa biografia de Jesus? O que o moveu a isso? E o contexto imediato explica o porquê que Paulo resume a obra de Cristo a partir do verso 5, que é o verso 1 até o 4 que eu li. Como que ele começa o assunto? Ele incentiva os filipenses a viverem em harmonia e unidade. Tende em vós. Tende em vós. Ele diz, ó, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão, completai minha alegria. Ele está incentivando para que vivam em harmonia. Ele está também incentivando os filipenses para que confessem as suas desavenças e as suas discórdias. Para que ninguém leve nada para casa. Mas não é para brigar. Mas que todo mundo conte ao outro o que o incomoda no irmão, com amor e com carinho. Ele diz, olha, não deixe nada passar. Fiquem limpos um com o outro. Confessem uns aos outros as vossas discórdias, as vossas desavenças. Qualquer coisa, conte, confie que o irmão vai te ouvir. E quando alguém vier dizer algo a você, seja humilde para receber aquela repreensão ou aquela confissão que vai te deixar incomodado. Ele está dizendo, façam isso. E vamos ser sinceros, gente. São duas coisas difíceis de fazer, mas primeiro a gente ter a coragem de dizer para o outro o que nos incomoda nele. A gente engole aquilo, né? Faz cara de paisagem e tenta levar a vida fazendo de conta que aquilo não nos incomoda. Claro que vai chegar num limite que, se você não falar, o mínimo que vai acontecer é você se afastar. E também é difícil alguém chegar pra gente e dizer assim, ó, preciso conversar contigo que você fez um negócio essa semana que incomodou demais e... Aí você, eu não sei, mas esse tipo de conversa já deixa a gente... O que que eu fiz? O que será que eu fiz? Né? É a DR da igreja. É a DR entre irmãos, não entre casados. É difícil fazer isso. E Paulo está dizendo, façam isso. Sejam assim, humildes. Confesse. Tenham o mesmo jeito de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo. Pensem a mesma coisa. Não façam nada por rivalidade, nem por orgulho, mas sempre humildes. Considere o outro superior a si mesmo. É fácil fazer isso? Considerar o outro superior a você. Aí ele diz mais para frente, ó, não tenha só os seus problemas como problemas reais. Assuma o problema dos outros também como se fossem seus. Preocupe-se com a preocupação do irmão que está passando por algo. Vista-se da humanidade dele e do sofrimento dele. Portanto, vivam assim, como um corpo. E aí, depois de dizer isso, ele precisa dar um exemplo. Ele diz, para onde eu aponto para que os filipenses encontrem isso? Para que eles olhem para um ponto fixo e digam, olha, eu tenho que fazer daquele jeito. Onde que eu encontro? Cristo. Por isso que no verso 5 ele começa com... É como se ele estivesse escrevendo de jeito... Ah, lembrei de uma coisa. Tende em vós. Tenho em vocês o mesmo sentimento
que Cristo Jesus teve. Paulo diz: a referência não sou eu, porque eu sou como vocês. A referência é Cristo. Cristo foi alguém assim, que olhou para o outro e viu a necessidade do outro como maior que a sua. Que viveu em tudo que Paulo exige, que abandonou toda a ambição pessoal para servir Cristo, que não ligou para status, que não ligou para nada que não fosse o outro. Se vestiu do outro o tempo inteiro. Ele diz, então, a nossa referência é Cristo. Esta foi a essência da vida de Jesus. Paulo diz, o exemplo está colocado. Tenham em vocês o mesmo sentimento, a mesma postura, a mesma disposição que houve em Cristo. Por isso, o apelo final dele para o que ele está pedindo para os irmãos é Cristo. O apelo final para os irmãos cumprir o que ele está pedindo está em Jesus. Então, a gente entende agora o porquê que o apóstolo escolhe meticulosamente cada uma das palavras quando ele constrói o currículo de Jesus ou quando ele expõe para nós a biografia de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou o fato de ser igual a Deus a algo que devesse se apegar. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tornando-se homem. E quando reconhecido em figura humana, tornou-se escravo. Não quis ser rei como homem, quis ser o menor. Olha o que ele diz de Jesus. Esse é o exemplo que ele traz para tudo que ele está pedindo para nós. Essas descrições mostram tanto onde podemos encontrar a nossa identidade para fazer alguma coisa em Cristo, quanto onde podemos encontrar uma referência para realizar o que a gente deve realizar. Cristo. Cristo é as duas coisas para nós. Cristo é a nossa referência de identidade e Cristo é a nossa referência de referência. A nossa referência de como fazer. O gabarito, um modelo de como realizar. É tanto se descobrir quem é, quanto saber o que tem que fazer e como fazer. Então eu queria meditar com você nessa manhã sobre isso rapidamente. Tenham em vós. Tenham em vocês. Primeiro, o que Paulo pede? Tenham em vós autopercepção e disposição. É isso que Paulo está pedindo. Veja o verso 5 de novo, eu vou reler, 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Paulo diz que Jesus era inalteravelmente Deus. Jesus é Deus. É isso que ele está afirmando. Mas mesmo sendo reconhecidamente Deus, inalteravelmente Deus, ele não usou da sua divindade como algo que devesse se apegar a fazer uso. Ao contrário, esvaziou-se de si mesmo. Uma coisa é alguém te pedir para fazer algo e você não ter condições de fazer aquilo. Aquilo fugir das suas capacidades. Outra coisa é você ter capacidade de fazer algo e abrir mão daquilo. Isso mostra como Jesus era servo. Ele tem o poder total de tudo. Ele é Deus. Mas ele abre mão disso tudo. Não usa o fato de ser Deus, de ser igual a Deus, a algo que devesse se apegar. Abrir mão de uma habilidade, abrir mão de uma coisa que nos faz diferente dos outros não é difícil? É muito difícil, não é? Para ser humilde e rebaixar-se ao nível dos outros, você abrir mão de uma coisa que você é bom. Uma coisa é eu não ser bom em nada. Outra coisa é eu ser bom naquilo, mas para que eu não me pareça maior que os outros arrogantemente, eu abro mão daquilo. Mas aquilo não foi tirado de mim, está à minha disposição. Só que eu não quero aquilo.
Vamos lá, grosso modo para entender. Talvez o Maradona foi o maior jogador que usou a perna esquerda no mundo inteiro na história. O maior canhoto da história da humanidade foi o Maradona. Já pensou o Maradona chegar num jogo e dizer assim: poxa, o outro time é muito fraco. Quer saber? Eu vou jogar só com a direita, que não é a minha perna boa. Porque se eu jogar com a esquerda, vai ser uma humilhação. Então eu vou jogar só com a direita para o jogo ficar nivelado. Não é que arrancaram a perna esquerda e não é que ele perdeu a habilidade. Ele tem, mas ele não quer usar. Entendeu? A explicação bem baixa que eu estou dando a respeito de Cristo. Ele é Deus e decide ser homem. Decide se limitar a tudo que nos limita, sendo Deus. Não usou o fato de ser igual a Deus a algo que devesse se apegar. Uma coisa é não ter, outra coisa é não querer usar e ter. É isso que Cristo fez. Jesus é inalteravelmente Deus, mas decidiu tornar-se humano completamente. E a tradução mais próxima do que Paulo quer dizer aqui é: fez a si mesmo sem reputação. É isso que o texto grego diz, onde esvaziou-se. Fez a si mesmo sem reputação. Abriu mão dos elogios e abriu mão da boa reputação. Viveu como se não os tivesse. Abriu mão disso. Isso é a intenção de um coração em servir. Rebaixar-se. A, a psicologia infantil, nós temos algumas professoras aqui, vão poder me ajudar. A psicologia infantil ensina uma coisa: nunca fale com uma criança em pé. Você vai repreender um filho pequeno, o Cid vai repreender Esmin, algo que ela fez, ele diz: nunca fale em pé com a criança de cima para baixo. Ela não entende. Ela é criança. O que eles ensinam? Psicologia de criação de filho, psicologia infantil. Rebaixe-se. Ajoelhe-se, agache-se e fique no nível do seu filho. E aí fale. O resultado é outro. E é incrível que funciona. O resultado é outro. O que Cristo fez foi exatamente isso. Desceu ao nosso nível. Abaixou-se para falar com a gente. Sendo maior do que a gente, sendo infinitamente maior do que tudo e qualquer coisa. Como o pai é maior que o filho. Como o pai tem mais autoridade que o filho, mas o pai, para ensinar o filho, decide diminuir de tamanho. Para que o filho pelo menos tenha a percepção de que está conversando com o igual. Para poder aprender e absorver aqui. Cristo fez isto por nós. É o que Paulo está dizendo. Mesmo sendo notoriamente Deus, encarnou-se de tal maneira que viveu plenamente como homem. O argumento que Paulo usa aqui é o que o texto grego e a teologia bíblica vai chamar de kenosis. Kenosis é uma dessas palavrinhas gregas que resumem um conceito. É uma palavra grega, mas resume uma ideia. E a kenosis é a ideia da encarnação. Como pode o Deus que sustenta todas as coisas rebaixar-se a um nível de tornar-se mortal? De tornar-se criação? Se você pegar o motor de um carro bom e colocar num carro ruim, não vai funcionar. Você tem que mudar toda a disposição do carro ruim para receber o motor do carro bom. Não cabe. Às vezes nem os parafusos se encaixam lá para colocar um outro motor qualquer que você queira. Eu quero botar esse aqui. Você vai ter que aumentar a frente do carro, você vai ter que fazer alguma coisa. Cristo fez isso tão perfeitamente que aquilo que é infinito e eterno tornou-se carne como eu e você. Que sentiu fome, sede e sono. Que chorou a morte de um amigo, sendo o dono da vida eterna. Rebaixou-se para sofrer o que a gente sofre, sendo Deus. Esse é o exemplo de Paulo, a kenosis, o mistério da encarnação, o mistério do esvaziamento. Cristo se esvaziou, ele diz. Ele veio e esvaziou-se e assumiu o interesse de outros. Entendeu que os problemas de outros eram seus, mesmo sendo ele Deus. E Paulo diz: façam o mesmo,
baseados na kenosis, no mistério da encarnação, no mistério do esvaziamento. Quando você tiver com dificuldade em diminuir um pouquinho o seu tamanho para ficar igual ao outro, para ajudá-lo, e dizer: "Pô, mas eu não vou me rebaixar tanto", lembre-se de Cristo que fez isso por ti. É isso que Paulo está falando. Nem muito é exigido de nós, que você não vai precisar com uma cruz, eu garanto. Você não vai precisar de morrer crucificado por alguém. Aí ele foi muito mais. E veja, nas palavras de Paulo, Jesus sabia que era Deus. Isso não fugiu da mente dele nem um minuto. Nunca teve dúvida disso. Por isso, pôde fazer qualquer tipo de serviço. Por quê? Porque sabendo quem era, nada do que fizesse o faria perder a essência. Essa é outra coisa da identidade. Quando você descobre quem é em Cristo, não há nada que você tenha que fazer que te rebaixe, porque nada diminui o que Cristo fez em você. Quem descobre o que é em Cristo não tem problemas com nada. Ah? Um cristão cirurgião cardíaco glorifica a Deus do mesmo nível que um lixeiro cristão recolhe lixo da cidade. Um não é maior que o outro. Se os dois fazem o que fazem lá Deus. Entende? Um porteiro de um prédio que faz uma coisa que qualquer um sabe fazer, que é abrir uma porta e fechar uma porta, glorifica a Deus fechando e abrindo porta tanto quando um astrônomo ou alguém lá da NASA descubra alguma coisa crucial para a nossa vida, que vai mudar a história da humanidade. Os dois são iguais se os dois fazem para Deus. Se não fazem para Deus, um vai achar que é melhor que o outro e vai achar que é menor que o outro também. Jesus, sabendo quem é, ele não tem problema de fazer o que tem que fazer. Ele diz: nada diminui quem eu sou, nada rebaixa quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso ficar mostrando para os outros quem eu sou. Eu posso atender às necessidades do outro e isso não diminui, não anula o que eu sou. Deus, é o que ele está dizendo. É o que Paulo está dizendo a respeito de Cristo. Sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, gente. E como servo, não foi qualquer servo. Foi o mais obediente, e foi obediente até a morte. Aí Paulo diz, e não foi qualquer morte, foi a de cruz. Isso é disposição para atender a necessidade dos outros. Rebaixar-se até ser considerado maldito, porque maldito seja aquele que for pendurado numa cruz, diz o texto. Paulo escreve isso. Tornou-se maldição sendo Deus. Tem que ser muito seguro de si para assumir uma postura de maldito sabendo que não era. Lembra daquelas brincadeiras de pulso? Era um exercício que a gente fazia interno para não ter que brigar, né? Você pode falar o que você quiser, eu sei que eu não sou. Pode xingar, eu não sou isso. Mal comparado, esse é Cristo ensinando a nós. Chamem-lhe do que quiserem, eu sei quem eu sou. Falem de mim o que vocês tiverem vontade. Está revelado ao mundo quem sou eu. E Paulo está apelando para nós. Vos perseguem com mentiras? É o que sabem fazer. Não há problemas de eu ser comparado a isso, porque eu sei que eu não sou isso. E eu continuo fazendo o que devo fazer. Isso é o que Paulo está ensinando a partir de Cristo. Esse inigualável autoesvaziamento do Filho Eterno alcançou o ápice nos episódios próximos à cruz. Gente, estranhamente, Jesus se mostrou mais divino quando se mostrou mais humano. Quando morreu, é que ele mostra a sua divindade. Quanto mais se esvazia, estranhamente, mais Deus se revela. Quanto mais se vazia, não se mostra cada vez mais fraco, mas se mostra cada vez mais forte, cada vez mais Deus. Isso que é sublime em Jesus. Quando ele vai de olhos abertos para a cruz, é que a sua divindade é revelada para nós. Como um amaldiçoado indo à cruz, é ali que a gente percebe que ele é Deus. Incrível!
Essa divindade, ela é revelada de maneira suprema no momento de maior fraqueza no seu serviço humano, a cruz. É ali que a divindade é revelada de maneira suprema, quando ele morre por nós. Portanto, nas palavras do próprio Cristo, lá em João 13, e a dos apóstolos, aquele que sabe o que foi feito em si pela graça de Deus, encontrou a sua identidade, porque é ali que ele encontrou a sua referência. Todos nós aqui que sabemos o que foi feito para nós nessa cruz, que pela fé assumimos todo esse pacote de salvação, a gente não tem problema mais de identidade, porque a gente encontrou a referência que a gente precisava, de Jesus Cristo. A gente não está vivendo num mundo, gente, que tem crise de identidade? Ou, né, você devia. Para quem dá aula e escola aqui vai dizer: "Pastor, você não faz ideia de como as nossas crianças não sabem mais quem são, de como os nossos adolescentes não fazem ideia mais de quem são". Daí aparecem algumas coisas estranhas, como gente de cabelo laranjado, gente de cabelo vermelho, azul, querendo ver se alguém o nota, se não por comportamento, pelo menos por imagem, porque não sabe quem é. Aí, como não sabe quem é, tem que ficar se arriscando. É como se, para descobrir quem eu sou, eu precisasse ficar trocando a foto da minha identidade, do meu RG, da minha CNH, até eu descobrir quem eu sou. A crise de identidade no mundo hoje é gritante, gente. E eu não quero entrar aqui em polêmica, não. Isso aqui vai para o YouTube. Porque se a gente apertar o assunto, vai longe. Gênero, cor de pele. As pessoas não sabem quem são mais. Aí tem uma palavra que gostam de usar agora, né? Fluido. Fluido para mim é de bateria de carro. Eu sou fluido. A ideia de fluido é eu ando em todos os corredores, eu passo por todas as vertentes e caminhos, porque eu sou assim, eu sou filho. Não tem nada de fluido, é só alguém girando em torno de si mesmo, tentando descobrir para onde vai. Lembra da brincadeira, cobra cega? Cobra cega ainda usava venda, mas tinha aquela outra que se botava a cabeça num taco de bets, né, de beisebol, ficava girando, girando, depois tentava pegar as pessoas tonto e caía. As pessoas estão assim, girando em volta de uma coisa, quando saem para andar, não se apontam o mínimo. Sem referência de nada. Porque não tem referência de nada, porque todo mundo está assim e não sabe quem são. Aí Paulo vem, tem a referência, Cristo. Tendo a referência, descobre-se quem é. Filho de Deus. Filho de Deus. Cristão. E isso não nos torna arrogantes. O sinal de que isso foi descoberto é a humildade. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é superior do que ninguém. Todo mundo confessa os seus defeitos uns aos outros, porque todos têm defeitos. Todo mundo usa das suas virtudes que se destacam não para o bem próprio, mas para o bem do outro. Quando você descobre uma coisa que você é bom e você é cristão, a primeira coisa que você faz é repartir aquilo com o máximo de gente que você consegue. A essência da vida de Cristo, gente. Porque encontramos a verdadeira referência, agora não temos problemas com status ou com popularidade. Porque encontramos um modelo para aplicar à nossa disposição, a gente não tem problema com as atribuições que os outros nos dão ou com as críticas que os outros nos fazem. A gente sabe que o que foi feito em nós na cruz não pode ser desfeito. Sabe? Por isso a gente faz o que tiver que fazer. A gente não tem problema com trabalhos e com serviços. A gente não tem problema em atender quem quer que tenha que atender, porque nada nos diminui. A gente não liga se alguém disser: "Rapaz, você está andando com aquele sujeito? Não faz isso não". Você diz: "Eu sei quem eu sou. Eu não estou andando com o sujeito, eu estou ajudando aquele sujeito. Porque é isso que Cristo me mandou fazer". Tenham em vós, primeiro, autopercepção em Cristo e disposição para imitar Cristo. Tenham em vós, segundo, a decisão e o resultado.
Tenham vocês decisão e resultado das coisas. Verso 12. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, ou seja, quando eu estava aí com vocês, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo aqui está preso, essa é uma das cartas da prisão, ele está em Roma, na casa de César. Realizai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Vocês não precisam que eu esteja aí vigiando vocês. Se vocês faziam enquanto eu estava aí, façam muito mais agora que eu não estou. Desenvolvam a vossa salvação. Aí 13, porque é Deus quem produz em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Tem um romancista americano chamado Mark Twain, ele tem umas frases muito boas, e certa vez ele disse o seguinte: poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo de um bom exemplo. Gente, ele foi estúrgico aqui. Poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo de um bom exemplo. E por quê que ele foi cirúrgico? Porque talvez o que perturbe a gente num bom exemplo seja a ineficácia desse bom exemplo em nós. Quando você percebe alguém bom numa coisa, ele se torna um incômodo. Porque você quer ser como ele e não consegue. Aí ele é um bom exemplo, mas aquilo nos incomoda, a ponto de você não querer ficar no mesmo lugar aqui, né? Em outras palavras, a admiração por um grande indivíduo pode servir de inspiração, mas não traz capacitação. Você se inspira em alguém, mas você não pode ser capacitado a fazer igual só porque ele faz e ele é um bom exemplo. Por isso os bons exemplos nos incomodam. Quer ver? Vou usar aqui o meu amigo, o irmão Oscar. Oscar às vezes chega para mim e diz assim: pastor, semana treinei mal. Não foi bacana. Tava ruim. Treinei mal. E eu fico olhando para ele e falo: cara, não fala isso para mim. Por quê? Se ser assim, saudável, desse tamanho, com essa disposição, treinou mal, eu vou rasgar o meu plano na academia e vou sentar na frente de pratos e vou comer, porque não sobra mais nada. Não é ruim quando alguém que você olha e diz assim: nossa, é certinho que ele faz isso para você. Nossa, acho que eu não estou tão legal essa semana, não fiz bem. Né? Você olha e fala: miserável. Se ele não fez bem, o que que eu então? Não é? Lembra da escola? Você ralando para tirar a média. Aí vem aquele CDF maligno e diz assim: tirei 9,8. Droga. Aí você olha para ele e fala: miserável. Miserável. Para tirar 6. Eu tive que arrancar da minha cabeça o que não tem. E você vem com 9,8 dizer: poxa vida, olha. Ah, que droga. Entende como o bom exemplo nos incomoda? Mark Twain está certo quando diz isso. E por quê? Porque a menos que um bom exemplo, como uma cobra, nos pique e inocule a sua habilidade em nós, olhar para aquilo que ele faz não muda nada em nós. Né? Não seria legal o Oscar chegar na gente, tocar em nós, ó, tome a disposição e vá para aí, a gente ter essa disposição que ele reclama, receba, e a gente sair daqui doido para uma academia, puxando ferro, e ele não consegue fazer isso por nós. Se você sentar e conversar com ele das aulas que ele dá, talvez essa seja a frustração dele. Porque ele pega pesado com os alunos e vê os caras não levando a sério. E ele não consegue colocar na cabeça, infiltrar na pessoa. Ele só tem que ficar ali como quem faz. Então o bom exemplo, às vezes nos incomoda por quê? Porque não nos eleva ao nível do exemplo. E por que eu estou dizendo isso? Porque aí a gente percebe que precisa algo para além do exemplo exterior, para além da referência. A gente precisa de poder interior, de capacitação interior para fazer aqui. O bom exemplo está ali, mas eu preciso querer. Paulo acabou de apresentar Jesus como a fonte da nossa identidade, como a grande referência do nosso exercício cristão. Ele já estabeleceu isso. Lemos essas palavras de Paulo e concordamos com ele. Cristo é a referência. Em Cristo eu sei que eu sou e eu sei o que eu tenho que fazer. Mas como que a gente vai imitar Cristo?
se a gente não consegue imitar o Oscar. Entende? Como que alguém pode exigir de você sem voz de Jesus? Esse é um ponto que a gente olha e fala: "Não dá". De maneira que um ser humano mortal nunca vai poder ter esperança de alcançar o mesmo nível de realização de Jesus. Quando até imitar Jesus parece arrogância. Se chegar alguém dizendo assim: "Ó, eu sou igualzinho a Jesus", imita ele igual, você vai dizer: "Mas é metido e mentiroso", que ninguém consegue. Então quer dizer, Paulo está dando exemplo que se a gente disser que alcança, a gente ainda é arrogante e mentiroso se disser que faz. Como é que a gente resolve isso aqui, gente? Como que a gente resolve isso? Não se trata de um dilema assim tão complicado. Paulo pede que busquemos atingir um alvo impossível? Sim, está no texto. Mas ele não é tão impossível em que sentido? Considerando que, quanto mais elevado é o nosso objetivo, mais sublime é a nossa realização. Por isso, Paulo não pode abaixar o nível do exemplo. O exemplo tem que ser Cristo. Porque, por mais que você nunca seja como ele, só o fato de querer já te faz melhor. Então, o nosso sarrafo de referência tem que ser sempre o maior, por mais que seja impossível alcançar. Só o fato de tentar já me faz melhor do que eu sou. O teu nível de referência aqui na igreja para musculação e vida fit é o Oscar. Por mais que você não vá se tornar como ele. Por mais que você olhe para ele que malha anos da vida dele, você diga: "Não, isso é impossível para mim, já estou velho, desisti". Mas se você tentar, te torna melhor do que você é. E o Oscar tem as dele para o serviço dele também. Você imagina que o Oscar tem referência em alguém que faz mais do que o que ele faz. Entende o que eu quero dizer? Paulo põe Cristo porque ao tentar, já estamos nos tornando melhores. Já estamos nos tornando melhores. Ele apresenta então o padrão divino para o serviço e apresenta em Cristo o poder de realizar o que Deus ordenou. Por isso, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. E isso não é o mesmo que conquistai a vossa salvação. Paulo não está dizendo imitem Cristo para conquistar, porque não conseguimos imitar Jesus plenamente. Se dependesse de imitar Jesus 100% para conquistar a salvação, poderíamos fechar essa igreja e ir embora e ir para o bar daqui, direto. E dizer, vamos beber, que já era para mais. Paulo não está dizendo conquistar, ele está dizendo desenvolva. É diferente de conquistar, é desenvolver. E para desenvolver, isso quer dizer que isso já foi realizado. Você só desenvolve uma coisa que já começou. Você não consegue desenvolver uma coisa que ainda não deu início, não é? Você só consegue se aperfeiçoar em algo que já foi começado. Se não foi começado, como que vão pedir para você perfeição? Então ele diz: desenvolvam, porque a salvação já está posta. Cristo já veio, deu o que tinha que dar e fez o que tinha que fazer. E agora desenvolvam isso. É isso que ele está dizendo para nós. Paulo está escrevendo para cristãos já crentes, para os filipenses e para nós, que já andamos com Cristo, que já fomos separados para Ele. Então desenvolvam. E o verbo que ele usa aqui no grego para desenvolver tem o sentido de trabalhar até aquilo ser realizado. Desenvolver. No tempo de Paulo, esse verbo, desenvolver aqui, era usado para se referir a quem trabalhava numa mina, tirando pedras preciosas de uma mina, ou extraindo o máximo daquela mina, né, o mais valioso possível. Ou como quem trabalha num campo, colhendo o que foi plantado. Então veja o que Paulo quer dizer. O propósito dele com essa palavra é que, a semelhança de Jesus, a gente alcance aquilo que foi alcançado para fazer. Desenvolva aquilo que já está em nós. Perceba uma coisa, assim como numa mina ou assim como num campo, tudo que é extraído de lá ou é colhido de lá, é colhido porque já teve uma ação anterior. Se você encontrar uma caverna com ouro, você vai extrair o ouro que já estava lá antes de você encontrar a caverna. Você só vai retirar. Não foi você que colocou aquilo lá. A mesma coisa quem colhe. Quem colhe, colhe porque alguém já plantou. Ele não precisa plantar. Ele só vai lá para colher. Paulo usa esse verbo desenvolver para dizer isso.
Desenvolver a salvação de vocês é a partir do que já está feito. Vocês não precisam plantar em vocês virtudes cristãs. Cristo fez isso. Vocês só precisam cultivar isso e desenvolver isso. E já está feito, já está colocado, já está estabelecido em Jesus. Vocês só precisam desenvolver. Você não precisa arrancar o seu cristianismo do zero, mesmo porque isso é impossível. Você só precisa desenvolver o que Cristo colocou em você como um pacote completo e pleno. Eu fico às vezes impressionado com as coisas, né? Não sei vocês, eu penso em muitas coisas o dia inteiro. Sobre, eu pego um celular e eu tô com o meu celular desde de 2020. E 5 anos fechou, vai fechar agora em dezembro que eu tô com esse celular. E eu descubro coisas que eu não sabia. Eu falo, "Ó, dá para fazer isso no celular, eu nem sabia, tô com ele há 5 anos. Então eu não precisei criar essa opção, tava lá, era eu que não tinha lido o manual ou assistido um tutorial. Tinha um amigo meu que tinha um Corsa, há 7 anos, ele foi descobrir que o Corsa tinha luz interna, depois de 7 anos, que ele descobriu que você puxava o botãozinho da luz para trás. Ele disse assim: "Sabia que eu descobri esses dias que se puxar esse botão acende essa luz?" A vida toda eu fiquei procurando as coisas no carro quando estava escuro, no escuro, porque eu falei: "Esse carro vai sem luz", de fábrica. Você percebe coisas que você não fazia ideia, depois mesmo tendo aquilo na tua mão. Assim é o cristianismo. Tem hora que desbloqueia, vamos usar uma palavra de coach aqui, tem hora que desbloqueia você alguma coisa que você diz: "Puxa vida". Aí você diz: "Ó, Jesus já tinha ensinado isso, falado isso, feito isso, realizado isso, morrido por isso, ressuscitado por isso", né. Você começa a ler Bíblia todo dia, você não sabia que ler Bíblia todo dia fazia bem. E quantos anos você tem a Bíblia? Entende? É o que Paulo está dizendo, vocês não têm que tirar do zero, só desenvolvam. E aí, ele vai encerrar o argumento dizendo o quê? Porque é Deus que opera em vós, que efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Ele diz: "Veja, está tudo tão pronto que até o fato de você desejar é Deus que opera em você. Até o fato de você querer aquilo vem de Deus. E realizar aquilo também dele. É Ele quem te instiga. É o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em ti, quem te empurra para isso. É Ele quem opera em você o querer essas coisas. Como efetuá-las. Por quê? Porque já está tudo pronto, já está tudo feito, é só extrair, é só extrair. Paulo apresenta o seguinte em princípio: Deus opera em nós antes de operar por meio de nós. Deus faz em nós antes de exigir de nós. Deus opera em nós antes, e diferente, mais uma vez, do Oscar, que não pode passar suas habilidades para nós, a não ser só em nos incentivar, Cristo pode. Ele habita em nós, passando para nós as suas habilidades de Cristo. Nunca no mesmo nível, mas ninguém poderá dizer: "Eu não tive referência, o Senhor não me ajudou". Está tudo feito, está tudo pronto. Deus habita em você. Deus habita em você. Você não tem uma referência externa para invocar, né? Shazam! Aí sai de um adolescente para um super-herói invocando. Não é isso. É em ti. É Cristo. Deus em nós. Como que a gente vai dizer que não consegue? Em outras palavras, estamos dizendo o quê? É insuficiente. Faz mais aí, Jesus. Só habitar em mim não dá. É pouco, eu quero mais. Isso é uma blasfêmia. Está tudo feito e pronto, gente. A vida cristã, então, não é uma série de altos e baixos, mas sim um processo constante, em que Deus opera em nós para nós decidirmos pela sua vontade. Então não é alto e baixo, é constante. Um dia você vai estar imitando mais e melhor e outro dia menos, porque você é pecador. Para encerrar, então, com respeito à encarnação,
nunca vamos poder entender completamente como o Deus eterno assumiu um corpo temporal. Nunca vamos entender. Aqui nós, a encarnação, o esvaziamento. Nunca vamos entender como o ilimitado decidiu limitar-se. Então, só nos resta prestar reverência àquele que, mesmo na fome, no cansaço e nas lágrimas, é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A gente só tem que prestar reverência àquele que, mesmo quando chorou, quando sentiu fome e sede, quando disse na cruz: tenho sede, é Deus, infinito e poderoso. O maior exemplo de altruísmo dado à igreja foi do seu fundador. E altruísmo é o contrário de egoísmo. O egoísta pensa em si, o altruísta pensa nos outros. O maior exemplo de altruísmo foi dado por Cristo. Jesus mostrou que a melhor maneira de ensinar algo é fazendo. A melhor maneira de ensinar alguém a fazer alguma coisa é fazendo. Por isso, ele não discursou sobre amor. Ele morreu por amor. Ele não discursou sobre perdão. Ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele não discursou sobre alegria. Ele transformou água em vinho para restituir a alegria de um casamento que tinha acabado. A alegria por causa que acabou o vinho. Ele viveu isso. Ele encarnou isso para nós. Ele decidiu, na sua soberana vontade, abrir mão dos privilégios da sua divindade para viver limitado a tudo que nos limita, para nos ensinar. Preocupou-se com tudo o que preocupava os homens e até mesmo com aquilo que nunca preocupou os homens, que era o seu próprio pecado. Preocupou-se com isso. Como diz o apóstolo João, tendo-nos amado, amou-nos até o fim. Glória a Deus. Amou-nos até o fim. E esse amor não nos dá a chance, não nos dá só a chance de encontrarmos a nossa essência, a nossa identidade, mas também nos propõe a verdadeira referência para realizar o que a gente tem que realizar. No amor de Jesus a gente descobre quem é, e pelo amor de Jesus a gente descobre o que tem que fazer. Então pense nisso hoje. Abra mão das suas prerrogativas e assuma a necessidade de outras pessoas. Socorra outras pessoas. E não como demonstração de obra, para aparecer, mas tendo como decisão apenas Cristo. Apenas o amor como decisão para isso. E aí você vai descobrir uma coisa interessante, que no Evangelho, ser e fazer são verbos que se conjugam juntos. No Evangelho, para você ser do Evangelho, você tem que conhecer o Evangelho. E no Evangelho, se você conhece o Evangelho, você é obrigado a viver o Evangelho. No Evangelho, ser e fazer se conjugam juntos. Quem faz é porque é, e quem é, vai fazer. Coloque-se de pé, por gentileza.